Ele era o rei do estilo, um rebelde de Hollywood que vivia a vida a toda velocidade, tanto dentro quanto fora das telas. Steve McQueen, com seus penetrantes olhos azuis e atitude destemida, não era apenas um ator, era um ícone de estilo, velocidade e carisma puro. Mas além da fama dos carros velozes e dos papéis de sucesso de bilheteria, existe uma história mais profunda e não contada. Uma história de origens humildes, ambição implacável, demônios pessoais e a casa abandonada que permanece até hoje como uma lembrança assombrosa de sua vida incrível, porém turbulenta. Acompanhe-nos enquanto desvendamos o homem por trás do mito e revelamos os altos, os baixos e o legado duradouro de uma verdadeira lenda de Hollywood. Na época de seu falecimento, o patrimônio líquido de McQueen era estimado em 30 milhões de dólares americanos, o que equivaleria a cerca de 100 milhões de dólares americanos hoje, ajustado pela inflação. Sua fortuna foi construída principalmente graças a uma carreira de ator extraordinariamente bem-sucedida. No auge de sua carreira, ele foi um dos atores mais requisitados e bem pagos do mundo. Por seu papel no épico de desastre de 1974, Inferno na Torre McQueen ganhou a impressionante quantia de 12 milhões de dólares americanos, o equivalente a cerca de 76 milhões de dólares americanos hoje, consolidando sua posição no topo da escala salarial de Hollywood. No final da década de 1960, seu salário já havia atingido $1 milhão americanos por filme, o equivalente a cerca de 8 a 10 milhões de dólares americanos em valores atuais. E no início da década de 1970, ele recebia 3 milhões de dólares americanos por papel, o equivalente a aproximadamente 20 milhões de dólares americanos hoje. A ascensão de McQueen à fama começou antes com a série de televisão Wanted Dead or Alive, onde interpretou o caçador de recompensas Josh Randall de 1958 a 1961. Esse papel não só lhe trouxe reconhecimento nacional, como também preparou o terreno para sua carreira de sucesso no cinema. Além de ator, McQueen tinha uma paixão por velocidade e luxo que se estendia à sua impressionante coleção pessoal de carros, motocicletas e relógios. Ele era famoso por possuir mais de 100 motocicletas e uma série de automóveis raros, incluindo clássicos como o Porsche 900 E11, o Jaguar X, a Ferrari 250 GT Berlinetta Luxo e o Ford GT40. Hoje seus veículos e objetos de coleção alcançam preços extraordinários em leilões, muitas vezes bem acima de $1 milhão americanos por item, em grande parte devido à sua associação com o próprio McQueen. Seu amor por relógios também se tornou parte de seu legado. Ele possuía dezenas de relógios de luxo e tinha um relacionamento de longa data com a Heuer, agora conhecida como Tag Heuer. Notavelmente, a marca ainda paga aos seus herdeiros pelo direito de usar sua imagem em suas campanhas publicitárias. Um dos relógios Monaco que ele usou no filme Le Mans de 1971 foi vendido em leilão por mais de $2 milhões. Embora McQueen não tenha vivido para ver o valor exorbitante de sua coleção pessoal, ela aumentou significativamente o patrimônio de seu espólio. Steve McQueen nascido, Terence Stephen McQueen, em 24 de março de 1930, na pequena cidade de Beech Grove, Indiana, se tornaria uma das figuras mais icônicas de Hollywood. Sua infância, no entanto, esteve longe de ser glamourosa. Criado em um lar católico romano, McQueen passou grande parte da infância com seus avós maternos, depois que seu pai William, um piloto acrobático, abandonou a família apenas 6 meses após conhecer sua mãe, Julia Ann, incapaz de cuidar do filho.
Julia deixou o jovem Steve com seus pais e ele passou seus primeiros anos crescendo na fazenda da família. Quando McQueen tinha 8 anos, sua mãe voltou e o levou para Indianápolis para morar com ela e seu novo marido. Infelizmente, essa mudança marcou o início de um período conturbado em sua vida. Seu padrasto era fisicamente abusivo, o que levou McQueen a fugir de casa e sobreviver nas ruas. Ele começou a cometer pequenos delitos, furtando aqui e ali apenas para sobreviver. Sua infância tornou-se um ciclo de instabilidade, oscilando entre morar com a mãe, voltar para a fazenda e passar um tempo nas ruas. Eventualmente, sua mãe, talvez desesperada por uma solução, o enviou para o reformatório da Autoridade Juvenil da Califórnia, em Chino. Ali McQueen passou 18 meses, uma experiência que, embora difícil, se tornaria um ponto de virada em sua jovem vida. Após deixar o reformatório, McQueen buscou estrutura e propósito ao ingressar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Embora tenha se envolvido em problemas no início, chegando a ser preso por tirar uma licença não autorizada, ele acabou se dedicando completamente à vida militar. Seus esforços valeram a pena e ele serviu honrosamente até sua dispensa em 1950. Com a ajuda do Jair Bill McQueen, seguiu a carreira de ator, matriculando-se na Neighborhood Playhouse de Sanford Meisner e no HB Studio, na cidade de Nova York. Seus dias eram preenchidos com treinamento rigoroso, enquanto seus fins de semana eram dedicados a corridas de motocicletas Harley Davidson e a Triumph para complementar a renda. As primeiras oportunidades de atuação de McQueen surgiram no teatro com papéis coadjuvantes em peças como The Member of the Wedding e Peg of My Heart. Impulsionado pela ambição, mudou-se para a Califórnia em 1955, aproximando-se do centro da indústria cinematográfica. Sua persistência valeu a pena quando conseguiu um papel na série de faroeste da NBC Tales of Wells Fargo, que lhe abriu as portas para outros trabalhos na televisão, incluindo participações notáveis em Wanted, Dead or Alive e Track Down. Sua grande oportunidade em Hollywood surgiu graças a ninguém menos que Frank Sinatra, que escalou McQueen para o filme de 1959, Never So Few. Os Sete Magníficos marcou seu primeiro grande sucesso no cinema, seguido pelo icônico A Grande Fuga em 1963, onde o jeito descolado e as ousadas acrobacias de motocicleta de McQueen cativaram a imaginação do público mundial. Ao longo da década de 1960, a carreira de McQueen continuou a ascender com papéis em filmes como Love with the Proper Stranger, Nevada Smith, The Cincinnati Kid e The Sand Pebbles, este último lhe rendendo uma indicação ao Oscar, a única de sua carreira. E em 1968, ele entregou mais 2 performances marcantes em Bullitt, famoso por sua perseguição de carros em alta velocidade pelas ruas de São Francisco, e The Thomas Crown Affair, consolidando ainda mais seu status como astro de bilheteria. No início da década de 1970, McQueen havia se tornado o ator mais bem pago do mundo, especialmente após o sucesso de The Getaway, em 1972. Contudo, no auge de sua fama, ele tomou uma decisão inesperada. Em 1974, McQueen afastou-se da atuação para se dedicar à sua paixão por corridas de motocicleta e desfrutar de uma vida mais tranquila, longe dos holofotes implacáveis de Hollywood. Foi somente em 1978 que McQueen retornou às telas com O Inimigo do Povo. Após esse retorno, lançou 2 filmes finais em 1980, O Faroeste Tom Horn e O Caçador, no qual interpretou um caçador de recompensas contemporâneo. Esses filmes marcariam o fim de sua jornada cinematográfica, mas a essa altura, Steve McQueen já havia consolidado seu lugar como uma figura lendária na história do cinema. Com muitas conquistas em seu currículo, ele também possui diversas propriedades valiosas sobre as quais falaremos a seguir. Uma fazenda em Santa Paula, Califórnia.
Em 1979, numa época em que Steve McQueen buscava paz longe dos holofotes de Hollywood, ele e sua parceira Barbara Minty encontraram seu refúgio na tranquila cidade de Santa Paula, na Califórnia. Situada a cerca de 2 horas a nordeste de Los Angeles, a propriedade escolhida não era um retiro comum. Abrangendo mais de 6 hectares de belas terras abertas, o rancho oferecia a McQueen a fuga perfeita da vida agitada de uma estrela de cinema. Era um lugar onde ele podia desfrutar de privacidade, cultivar suas paixões e adotar um estilo de vida mais simples e realista. O rancho rapidamente se tornou mais do que apenas uma casa. Em 1980, o casal decidiu oficializar a união e trocar votos de casamento ali mesmo na sala de estar da casa. Era o cenário perfeito para a sua cerimônia íntima. Uma casa que refletia o amor partilhado pela natureza, pela aventura e pela tranquilidade. A própria casa era simultaneamente encantadora e prática, concebida a pensar no conforto. Por dentro, os cômodos eram espaçosos e convidativos, com acabamentos em madeira aconchegantes e elegantes pisos de cerâmica. A atmosfera da casa era acolhedora, aconchegante e perfeitamente adequada à vida moderna, sem perder o charme rústico de um refúgio no campo. Um dos destaques da propriedade era seu impressionante hangar de 418 metros quadrados. Para McQueen, um homem notoriamente apaixonado por velocidade e mecânica, este espaço era muito mais do que apenas uma área de armazenamento. Era uma espécie de museu pessoal. Ali ele guardava sua valiosa coleção de carros e motocicletas, um reflexo de seu fascínio de longa data por máquinas potentes. De carros clássicos a motocicletas antigas, a coleção representava anos de dedicação ao seu hobby, e o hangar lhe proporcionava o espaço perfeito para admirar e cuidar desses bens preciosos. A proximidade com o aeroporto de Santa Paula também era um grande atrativo do rancho. Essa era uma vantagem significativa para McQueen, que não era apenas uma estrela de cinema, mas também um piloto experiente. Ele guardava seu amado biplano Stearman modelo 75 no aeródromo próximo, o que lhe permitia a liberdade de voar sempre que quisesse. Voar sempre fora uma de suas grandes paixões e morar perto do aeroporto facilitava a continuidade dessa atividade emocionante. Casa abandonada em Indiana, UR. Embora o sucesso de McQueen em Hollywood e seu estilo de vida glamouroso tenham sido amplamente documentados, esta casa silenciosa e misteriosa permanece como uma peça que se desvanece de seu legado, desaparecendo lentamente da memória. Segundo diversas fontes, Steve McQueen foi em certo momento proprietário desta casa em Indiana. No entanto, o período exato em que ele foi dono permanece um mistério. Registros públicos e documentos oficiais oferecem pouca clareza, deixando fãs e historiadores se perguntando por quanto tempo McQueen considerou esta propriedade como sua. O tempo não foi gentil com a propriedade. De longe fica claro que a casa está abandonada há muitos anos. A natureza lentamente retomou o terreno com ervas daninhas e plantas crescidas demais, envolvendo as paredes externas como um convidado indesejado. A entrada da garagem está quase invisível sob camadas de terra e vegetação rasteira, como se a própria natureza tentasse apagar a memória do que um dia se ergueu imponente. Lá dentro a cena é ainda mais assombrosa. Os móveis e pertences restantes estão enterrados sob uma espessa camada de poeira, intocados há o que parecem décadas. O ar é denso e viciado, e os cômodos parecem congelados no tempo, como se estivessem esperando em vão pelo retorno do dono. O silêncio dentro da casa é quase insuportável, quebrado apenas pelo rangido ocasional do assoalho antigo, ou pelo som do vento que se infiltra pelas frestas das paredes. Para os fãs de Steve McQueen,
Esta casa esquecida é uma lembrança triste e fascinante da passagem do tempo. Vida pessoal. Durante seus primeiros anos como aspirante a ator na cidade de Nova York, McQueen cruzou o caminho da atriz britânico-americana Gia Scala enquanto estudava na prestigiada Escola de Teatro Stella Adler. O relacionamento deles foi um dos primeiros de uma longa série de romances que moldariam a vida privada de McQueen. Mas foi a atriz e dançarina filipina Neely Adams quem se tornaria sua primeira esposa. O casal se casou em 2 de novembro de 1956 e sua união trouxe tanto alegria quanto turbulência. Juntos tiveram 2 filhos, uma filha Terry Leslie, nascida em 1959, e um filho Chad, nascido em 1960. Mais tarde, Chad seguiria os passos do pai, trilhando seu próprio caminho como ator e piloto profissional de carros de corrida. Um reflexo claro da influência paterna. No entanto, nos bastidores, o casamento era repleto de dificuldades. Neely Adams revelou em sua autobiografia My Husband, My Friend, meu marido, meu amigo, que à medida que o relacionamento se deteriorava, ela fez um aborto em 1971. O casal acabou se divorciando em 14 de março de 1972, pondo fim a um casamento que durou mais de 15 anos. O charme e a personalidade rústica de McQueen atraíram muitos admiradores. A lenda de Hollywood, Mamie Van Dorn, afirmou ter tido um caso com ele no final da década de 1950, compartilhando histórias de aventuras selvagens e experiências com alucinógenos. Da mesma forma, a atriz e modelo Lauren Hutton revelou que também teve um envolvimento romântico com McQueen por volta de 1964. No início da década de 1970, enquanto estava separado de Neely Adams, McQueen encontrou companhia em Barbara Lee, sua colega de elenco em Junior Bonner. O relacionamento deles também se tornou complicado, resultando em uma gravidez que terminou em aborto. Em julho de 1973, McQueen casou-se novamente, desta vez com a atriz Ali MacGraw, sua colega de elenco no thriller policial The Getaway. O casamento aconteceu em Cheyenne, Wyoming, e por um tempo pareceu que McQueen havia encontrado a felicidade duradoura. Tragicamente, MacGraw sofreu um aborto espontâneo durante o casamento, um evento doloroso que aumentou a tensão no relacionamento. Eles acabaram se divorciando em 1978. Apesar da separação, aqueles próximos a McQueen acreditavam que MacGraw havia sido o verdadeiro amor de sua vida. Pat Johnson, amigo íntimo e instrutor de artes marciais de McQueen, certa vez comentou que McQueen foi perdidamente apaixonado por ela até o dia de sua morte. Mais tarde na vida, McQueen encontrou companhia novamente. Menos de um ano antes de sua morte, ele se casou com a modelo Barbara Minty em 16 de janeiro de 1980. Em seu livro, Steve McQueen, The Last Mile, Minty revelou como McQueen vivenciou uma poderosa transformação espiritual durante seus últimos anos. Criado na fé católica, ele se converteu ao cristianismo evangélico, influenciado por seu instrutor de voo Sammy Mason, pelo filho de Mason, Pete, e pela própria Barbara. McQueen tornou-se um membro ativo da Igreja da Missão de Ventura e chegou a receber a visita do famoso evangelista Billy Graham pouco antes de seu falecimento. Apesar de seu despertar espiritual, McQueen continuou a lutar contra seus demônios pessoais. Ele era conhecido por sua rotina rigorosa de exercícios, dedicando 2 horas diárias à boa forma física, incluindo levantamento de peso e corrida de até 8 km por dia. Treinou a arte marcial Tang Soo Do com o faixa preta de 9º grau Pat E. Johnson. No entanto, esses hábitos saudáveis eram frequentemente ofuscados por seus vícios. Segundo o fotógrafo William Claxton, McQueen fumava maconha quase
todos os dias. O biógrafo Mark Elliott relatou que ele consumia grandes quantidades de cocaína no início da década de 1970. Ele também era um fumante inveterado e às vezes bebia em excesso. Seu comportamento imprudente o alcançou em 1972, quando foi preso por dirigir embriagado em Anchorage, no Alasca. Doença e morte. No início de 1978, McQueen começou a apresentar uma tosse persistente e preocupante. Na esperança de que fosse um problema passageiro, ele parou de fumar e seguiu ciclos de antibióticos. No entanto, apesar de seus esforços, seu quadro não melhorou. Sua respiração tornou-se cada vez mais difícil, indicando um problema muito mais sério subjacente. A verdade veio à tona em dezembro de 1979, pouco depois de ele terminar as filmagens de The Hunter. No dia 22 de dezembro, os médicos realizaram uma biópsia que trouxe notícias devastadoras. McQueen foi diagnosticado com mesotelioma pleural, uma forma rara e agressiva de câncer associada à exposição ao amianto. Na época e até hoje, não há cura conhecida para essa doença mortal. Em fevereiro de 1980, o câncer já havia se espalhado por todo o seu corpo, um sinal claro de metástase generalizada. Determinado a preservar sua privacidade, McQueen tentou manter sua condição longe dos olhos do público. Contudo, seu segredo durou pouco. Em 11 de março de 1980, o National Enquirer divulgou a história, revelando ao mundo que McQueen tinha câncer terminal. Com a medicina convencional oferecendo pouca esperança, McQueen recorreu a tratamentos alternativos numa tentativa desesperada de prolongar sua vida. Em julho de 1980, ele viajou para Rosarito Beach, no México, em busca da ajuda do Dr. William Donald Kelly. Os tratamentos controversos de Kelly eram uma versão modificada da terapia Gerson e envolviam métodos não convencionais, incluindo enemas de café, lavagens frequentes com shampoo, injeções diárias de fluidos contendo células animais vivas, massagens e o uso de Latrilé, uma droga proibida nos Estados Unidos, mas ainda disponível no México. Kelly prometia esperança onde outros não conseguiam, alegando que seus métodos poderiam alcançar o que a medicina tradicional não havia conseguido. McQueen pagou um preço alto por essa esperança, gastando, segundo relatos, mais de $40.000 americanos por mês, o equivalente a cerca de $153.000 americanos hoje, com os tratamentos de Kelly durante sua internação de 3 meses. A notícia de sua decisão causou um alvoroço na mídia, com a imprensa tradicional e os tabloides cobrindo avidamente a história. Enquanto alguns criticavam os métodos alternativos, outros admiravam a vontade incansável de McQueen de lutar, independentemente das probabilidades. Ao retornar aos Estados Unidos, no início de outubro de 1980, a saúde de McQueen continuou a deteriorar-se apesar das declarações públicas otimistas de Kelly de que o ator estava prestes a se recuperar. Tumores cresceram agressivamente em seu abdômen, causando-lhe dores intensas. Em um último esforço desesperado, McQueen decidiu se submeter a uma cirurgia no México para remover um dos maiores tumores. Mesmo que seus médicos americanos o tivessem alertado de que o tumor era inoperável e que seu coração debilitado poderia não suportar o procedimento. No final de outubro, sob o pseudônimo de Samuel Shepard, McQueen internou-se em uma pequena clínica em Ciudad Juárez, no México. A equipe da clínica desconhecia a verdadeira identidade de seu famoso paciente. Em 7 de novembro de 1980, McQueen foi submetido a uma cirurgia para remover ou reduzir tumores no pescoço e abdômen. Tragicamente, menos de 12 horas depois, às 3h45 da manhã, ele sofreu um ataque cardíaco fatal.
McQueen faleceu aos 50 anos, supostamente, enquanto dormia com sua família ao seu lado. Após sua morte, foi realizada uma cerimônia em sua memória, conduzida por Leonard DeWitt, da Igreja da Missão de Ventura, onde McQueen encontrou conforto em seus últimos meses. Em homenagem ao seu espírito aventureiro, os restos mortais de McQueen foram cremados e suas cinzas espalhadas no Oceano Pacífico. Mesmo após a morte, a lenda de McQueen continuou a crescer. Em 2007, quase 3 décadas depois de seu falecimento, a revista Forbes noticiou que McQueen permanecia entre as celebridades falecidas mais bem pagas, comprovando que seu fascínio duradouro não havia diminuído. Naquele mesmo ano, ele foi incluído no prestigiado Hall da Fama dos Grandes Artistas do Oeste, no Museu Nacional do Cowboy e da Herança do Oeste, uma homenagem aos seus papéis inesquecíveis em filmes de faroeste. Em 2010, para celebrar o que teria sido o 80º aniversário de McQueen, a Biblioteca Pública de Beech Grove, em Indiana, sua cidade natal, dedicou a coleção Steve McQueen, preservando sua memória para as futuras gerações. Ruas com seu nome podem ser encontradas, como em San Antonio, Texas, onde seu legado continua a inspirar. O reconhecimento da história de McQueen não parou por aí. Em 2012, a Organização de Conscientização sobre Doenças Causadas pelo Amianto concedeu-lhe póstumamente o Prêmio Memorial Warren Zevon, aumentando a conscientização sobre os perigos da exposição ao amianto, a própria causa da doença que lhe tirou a vida. Sua vida e paixão pelas corridas foram exploradas ainda mais no documentário de 2015 Steve McQueen, The Man and Le Monde, que revisitou sua busca incansável pelo filme de 1971 Le Monde. Apresentando entrevistas íntimas com seu filho Chad McQueen e sua ex-esposa Neely Adams, o filme ofereceu novas perspectivas sobre a ambição audaciosa e as lutas pessoais de McQueen. 2 anos depois, em 2017, Steve McQueen, American Icon, estreou em cinemas selecionados, oferecendo um olhar ainda mais profundo sobre a jornada espiritual do ator em seus últimos anos. Steve McQueen pode ter perdido sua batalha contra o câncer, mas nunca perdeu seu lugar no coração de seus fãs. Sua história de vida, repleta de aventura, rebeldia e um espírito indomável, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Até hoje, o Rei do Cool permanece vivo não apenas nos filmes que deixou para trás, mas também no impacto duradouro de uma vida vivida com ousadia até o fim. Se você achou esta exploração da história não contada de Steve McQueen fascinante, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Vamos continuar a conversa sobre essa figura lendária que deixou uma marca indelével em Hollywood e em nossos corações.